vocês? Vamos para mais uma videoaula aí. Nono ano, dessa vez com o assunto, galera, multiplicação e divisão com radicais. Pessoal, esse assunto, na verdade, a gente já trabalhou quando a gente iniciou com radicais, só que a gente não formalizou ele em propriedades que nem a gente está fazendo agora, tá? Mas com certeza, conforme eu vou falando, vocês vão relembrando, tá? A primeira propriedade diz o seguinte: se eu tiver multiplicação de radicais com o mesmo índice, o que eu faço? Eu mantenho o índice e multiplico os radicais, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Raiz de 4 vezes a raiz de 9. Beleza. A raiz de 4 é quanto, galera? É 2. A raiz de 9 é 3. 2 vezes 3, 6, correto? Qual é outro jeito que eu posso resolver utilizando essa propriedade? Vamos lá. Eu manteria o índice. No caso, o índice aqui não aparece, mas todo mundo sabe que é 2, que indica a raiz quadrada. E multiplicaria os radicais. Então, ficaria 4 vezes 9. Galera, 4 vezes 9 é 36. Certo? E a raiz quadrada de 36 é 6. Então, bateu com o que a gente falou inicialmente, tá? Segunda propriedade, pessoal. Se eu tiver uma divisão de radicais diferentes, mas com o mesmo índice, o que eu faço? Eu mantenho o índice e divido os radicais. É uma propriedade bem parecida com a multiplicação, só que ao invés de eu multiplicar, eu vou dividir, ok? Então vamos lá. Raiz de 45 dividido por raiz de 5. Utilizando essa propriedade, eu vou manter o índice. Novamente, ele está aqui ocultado, mas é um 2, porque é uma raiz quadrada. E vou dividir 45 por 5. Galera, 45 dividido por 5 é 9. Então, eu vou chegar aqui a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9, galera? É 3. Isso é muito importante, galera, para simplificar situações em que a gente não sabe, por exemplo, raízes de números irracionais. Por exemplo, alguém sabe quanto que é a raiz quadrada de 45? Alguém sabe quanto que é a raiz quadrada de 5? Eu, de cabeça, não sei. Só que eu, utilizando essa propriedade, olha como ficou simples. Eu caí na raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 a gente sabe que é 3. Beleza, gente? Tudo bem? Vamos para a segunda parte aí, tá? Quando a gente precisa fazer uma divisão, tá? E nessa divisão eu tiver um denominador raiz, ou seja, um radical no meu denominador, isso não pode acontecer, tá? Então, nesse caso, gente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que racionalizar esse número. Você nunca pode utilizar uma raiz para dividir um número. Exatamente porque uma raiz de um número irracional, ela se tornaria indivisível, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. B dividido por raiz de A. Como vocês podem ver, o raiz de A é um radical. Eu não posso deixar isso acontecer. Então, o que eu faço? Eu uso um termo de radicalização. Desculpa, racionalização. Eu vou multiplicar esses dois valores pelo termo que está embaixo, tá? Só o radical. Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de A e aqui por raiz de A. Galera, raiz de A vezes raiz de A, um número vezes ele mesmo é o quê? Ele mesmo, correto? A raiz dele. Então, vai ficar B vezes a raiz de A, porque eu vou multiplicar, dividido por A. Aí, ó, dessa forma, galera, eu consigo o quê? Tirar a minha raiz
denominador. Pô, professor, mas que situação que eu posso aplicar isso? Nesse caso aqui, ó, 2 dividido pela raiz de 2. Isso pode acontecer? Não, não pode acontecer. Então, o que eu faço? Eu multiplico por raiz de 2 aqui e multiplico por raiz de 2 aqui. Vai ficar, ó, 2 vezes a raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2. Certo, galera? Pessoal, raiz de 2 vezes raiz de 2 é o quê? Raiz de 4. E a raiz de 4 é quanto, gente? É 2. Então vai ficar 2 raiz de 2 dividido por 2, correto? Esse 2 está multiplicando, esse 2 está dividindo. O que eu posso fazer? Cortar. Beleza? Ficou o que aqui? Raiz de 2. Ou seja, pessoal, um número complicado, com um denominador de uma raiz irracional, eu consegui tornar num valor mais simplificado. Esse é o caso que a gente necessita utilizar o fator de racionalização, que é quando eu tenho um denominador que é um radical, que não é possível ser determinado. Porque se fosse, por exemplo, uma raiz de 9 aqui, eu já sei que a raiz de 9 é 3. Mas a raiz de 2 é um valor irracional. É por isso que é necessária a utilização do fator de racionalização. Beleza? Pessoal, nessa segunda parte aí, vamos falar sobre potenciação e radiciação com radicais. Tá? Então, nesse caso aqui, gente, se eu tiver um índice n natural maior ou igual a 1, por que eu falo maior ou igual a 1? Porque não se pode ser um valor negativo, tá? E m, pessoal, um expoente inteiro, ok? Eu vou usar essa seguinte relação. Se eu tiver um radical a com índice n, tudo isso elevado a m, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse m e jogar no expoente do meu radicando, ok? E essa segunda propriedade, se eu tiver m e n inteiros, tá? Positivos, e eu tiver uma raiz dentro da outra, galera, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os índices dessa raiz e vou manter o radicando. Nossa, professor, mas como que a gente pode utilizar isso? Vamos raciocinar esse caso aqui, ó. Raiz quadrada de 5 elevado a 10. Professor, eu vou ter que fazer raiz de 5 vezes raiz de 5 vezes 10 vezes? Não, negativo, você não precisa fazer isso. O primeiro passo que você pode fazer é o seguinte, é você raciocinar quem é a raiz de 5. Lembra daquela regrinha que eu expliquei para vocês quando a gente começou a estudar radicais? Aquela regrinha que diz, o que está por cima está por dentro, o que está por baixo está por fora. É isso. O meu expoente aqui não é 1 e o meu índice não é o 2. Então vamos lá. Eu coloco 5, o que está por cima está por dentro, o que está por baixo está por fora. Então a raiz de 5, galera, é a mesma coisa que 5 elevado a meio. Tudo isso está elevado a 10ª potência. Correto? Beleza? Bom, então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. É isso que diz a minha primeira propriedade. Então, ó, meio vezes 10. Gente, quanto que é meio vezes 10 mesmo? Vocês lembram? Quanto que é metade de 10? É 5. Então, vai ficar 5 elevado à 5ª potência. Galera, 5 elevado à 5ª potência é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes. Que me gera o valor 3.125. Por quê? 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125,
125 vezes 5, 625. 625 vezes 5, 3.125. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, que exemplifica a segunda propriedade aqui, tá? Eu tenho a raiz à quarta da raiz cúbica da raiz quadrada de 2. Nossa, professor, como que eu resolvo isso? Sinto informar para vocês que isso daqui não tem uma solução tão bonitinha que nem essa. Mas eu consigo transformar esse negócio todo num radical um pouquinho mais agradável de se ver. Só não posso esquecer, galera, que quando não tem nada, é como se fosse 2. Correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter o radicando e vou multiplicar os meus índices. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2. Certo, gente? 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Portanto, isso daqui vai ficar um valor um pouquinho mais agradável, tá? Com o radicando 2 e o índice 24. Ok? Professor, qual é o resultado disso? De cabeça eu não faço a mínima ideia. Porém, vocês mesmos podem utilizar o calculador e verificar, tá? Mas a intenção foi deixar isso de forma mais agradável, ok? Para eu poder sintetizar melhor o meu radical, ok, galera? O que vocês vão fazer para essa semana? Página 38, exercícios 1 a 8. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima, pessoal.